mais um podcast do Herdeiros de Tamanduá. Hoje eu estou com um convidado importantíssimo. Seja bem-vindo, Léo Medeiros. Muito bom. Então, o que acontece? Essa semana vai ser maravilhoso. Eu já devo estar vermelho nas câmeras todas. Deve estar Tá um pouquinho, Temos tá um aqui pouquinho. também Eu devo- Rodolfo Carvalho. Que veio exatamente, não sei pra quê. Dá o seu ilustre, quase um convidado semi-internacional. Ele está aqui com a gente. Eu tô me sentindo assim, bem. Porque assim, vocês têm um gingado aqui que eu tô me sentindo assim fora. Aqui, você tem que ficar possuído pelo ritmo ragatanga. Ragatanga. A gente já tá com um entrosamento que a gente quer trazer aqui, ó. A gente quer quebrar esse nosso entrosamento com convidados ilustres, interessantes, inteligentes e, por que se não, internacionais, como eu diria de você, meu amigo. Não tendo, serve você mesmo. Não tinha. A gente chamou uma Isa. A gente chamou a Anitta, mas ela não tinha agenda. O rasgatanga Não, a Anitta, eu na vou verdade, ficar tá devendo, ali. assim. Porque você sabe que eu só danço o mesmo ritmo Qualquer coisa, tem problema de eu ritmo. só danço bem mesmo quadrilha, assim. Música de São João, eu tô Quem bem. falou assim. isso pra você? Isso eu danço. Eu mandava bem na Fala quadrilha. que você tem. Eu mandava bem na posso. quadrilha. Eu tenho propriedade pra dizer que eu dançava bem quadrilha. Eu mandava Porque você não bem. precisa fazer grandes coreografias, assim, pelo menos nas que eu Não, aí participo, eu já que fiquei são triste. familiares, né, são uma questão Então, amadora. Mas às vezes a sua família inteira não sabe dançar. Não, eu já fui pro nível, eu já fui pro nível profissional. E já era tipo assim, campeonatos tipo de níveis Sim, nacionais, tipo no sim. prédio branco e no no prédio amarelo. amarelo. Que Em também- Santa Margarida. Se fosse cortado por uma linha do Equador, seria hemisférios Hemisférios diferentes. diferentes, exatamente. Você Então eu imagina realmente não danço nada, essa é a questão. Não, pode até dançar, mas aí você menosprezou a parte coreográfica da Não, parada, não, não. entendeu? Porque é Então, toda uma não. complexidade. Então eu peço mil desculpas porque é lindíssimo, né? Assim, inclusive eles ensaiam muito, né? Sim, A mas galera que dança. amigo, lá no Prédio Branco a gente tinha competições. Não, no prédio branco era legalzinho. Mas eu fui uma vez em uma que, meu Deus, não foi pra dançar, né? A nossa quadrilha não tinha todo esse potencial. Mas era muito lindo, tinha fogos de artifício, saía do vestido da menina. Aquela menina dançando daquele jeito que até hoje eu não sei como é que elas fazem aquilo. É porque minha única experiência com a dança foi quadrilha escolar, sabe? Aquela coisa da escola. É um bom início, que é um era bom início. Que era um início e ficou só É tipo nessa a garota que eu amava. A garota que eu amava o sucesso. Inclusive eu era por Correio do Amor na época do Correio eu do era Amor. responsável. As pessoas- Eu vendia 25 centavos de Correio do Amor. Já, Adulterou alguma Não coisa? era uma questão de Já já, empresarial. a gente Uma visão adultera, empresarial né? que ele Não, tinha. não era adulterar, mas a gente pagava Correios, né? E usava pseudônimos, assim, né? Um exemplo. Ah, Leonan, você sempre fez parte do meu lista de desejos. Assinado sua admiradora secreta, por exemplo, entendeu? Mas Então, assim, eu pagava, eu botava é lá. um compromisso de sigilo e fidelidade. Será que é por isso que eu nunca tive nenhum correio do amor? Nunca Às paguei? vezes eu tinha um negócio. E também tinha aquela coisa de você comprar pra si próprio, porque você também, assim, como era uma coisa que ia ser poderia ter lida, feito isso. ia ser lido no ginásio inteiro, todo mundo ia saber, então, pô, Rodolfo recebeu o Correio do Amor, tá na prateleira, tá disponível. Às vezes tu tava querendo Tá on, né? atingir Rodolfo tá on. alguém. O Rodolfo tá on. Atingir alguém e falar, pô, não dá confiança porque ninguém me dá Me uma olha, me olha. Jogava 5 recados pra mim mesmo. Falava, ih, a Leona deve ser sinistra ali, vamos. Por aí, nessas horas que eu falo assim, é ruim ser burro, porque eu nunca tive essas estratégias. Aí agora eu fico pensando assim, a gente veio nessa questão da festa junina, porque é um gatilho que a gente teve esse ano, porque Não teve festa junina esse Não ano. tivemos. Não tivemos, Foi é uma triste, das nem festas- clandestina. Eu não tive nem festa junina clandestina. Não tivemos porque eu acredito que na época, no final de junho, maio e julho, as pessoas ainda estavam temerosas com respeito e Pessoas, aspas. pessoas que poderiam fazer festas que fazem hoje em dia. Cara, eu vou te falar, aqui na 2020. Pedra nunca teve pandemia. Mas a pedra, ela é uma parte à parte do nosso Brasil. Então, Cuidado, as mas- pessoas assistem ao vivo, ouvem aqui Galera da embaixo. pedra, adoro todos. Mas, Batem assim, em vocês mas ali. tem uma questão que precisa ser pontuada, assim, na Pedra, em qualquer lugar do mundo inteiro, do globo, a pandemia existe e ainda... Não, foi uma piada sem graça. Não, assim, é porque a pandemia existe, ela continua matando milhares de pessoas, assim, né?
É uma pena isso, só que o que existe em maior proporção é a ignorância das pessoas. Isso é uma grande pena. Porque é muito triste você ver o seu vizinho, pessoa que você gosta, que você se relaciona, você vê o seu parente com um espírito de negacionismo muito forte, achando que a pandemia não existe, sabe? E que ele tem o direito de não usar máscara para ir no mercadinho da esquina, na padaria, porque está no bairro, né? Então, esse negacionismo é muito preocupante. E leva a desastres, né? Assim, como nós estamos vivendo. Eu passei isso ontem no meu trabalho. A academia foi reaberta, trabalho no hotel, né? A academia foi reaberta para uso, respeitando o espaçamento entre aparelhos, higienização toda dentro da academia, entre horários. E um hóspede chamou o menino da manutenção que estava fazendo alguma coisa dentro da academia e falou: olha, eles ali estão sem máscara. Eu tô me sentindo ameaçado. Ligaram pra recepção, eu tive que ir lá, falei: oi senhor, por favor, usa máscara. Ah, tudo bem, vou usar. Era um homem, uma mulher e uma criança sem máscaras. E não usou. Tivemos que chamar a segurança pra ir lá e falar com o rapaz. E, cara, seria ou não faz ou faz, mas o problema todo disso tudo, radical disso tudo, é o cara não entender a necessidade de usar. Eu não tenho medo. Ok, você não tem medo, mas eu tenho medo. Por favor, usa máscara. Você está dentro de hotel. Aí você fica doente, na cabeça de algumas pessoas, você está dentro de um ambiente que não é do teu controle, ou o hotel trabalha para mim. Aqui, se eu pegar, eu vou processar o hotel. Não, o que você está fazendo para se precaver? Gente, entro no hotel, senhor, bota a máscara. Senhor, não precisa chegar perto de mim. Tem um espaçamento grande, álcool em gel em tudo quanto é lugar. Só que é o que eu falei para um hóspede. Eu falei: olha, a gente não tem poder de te obrigar a usar máscara. A gente vai te pedir, a gente vai te conscientizar dos perigos de não usar a máscara. Mas se você não quiser usar, vai chamar a polícia, vai fazer o quê? Léo, nós não estamos conseguindo encontrar uma solução enquanto sociedade, porque a solução, ela é comunitária. Sim. Não é uma solução individual. O Rodolfo pode decidir ficar isolado em casa e se proteger, e com isso vai acabar protegendo outras pessoas. Só que o Rodolfo não consegue solucionar o problema sozinho. A gente só consegue chegar numa solução quando isso for coletivo, sabe? E desde o começo da pandemia, lá em março, abril, né, que a gente estava conversando, a gente estava nesse espírito de negacionismo também, sabe? Eu sou saudável, eu faço exercício físico, eu sou atleta, eu tenho um bom histórico, e aí eu não preciso me proteger. Só que tudo bem, você pode ter um histórico clínico positivo, e você de repente pode ser assintomático, bom para você. Agora, você tem que pensar num coletivo, e nós não pensamos no coletivo. Foi sempre um cobertor muito curto. Sim. Não era nem um cobertor curto, assim, pouco curto, sabe? Aquele cobertor que deixa só os dedos do lado de fora. Ficava muita coisa do lado de fora. Então nós estamos agora há mais de 5 meses, no meio de uma pandemia ainda, longe de uma grande solução e com problemas correlatos, assim, muito grandes. Economia, o câmbio na relação à economia. A gente tem problemas aí de desemprego, vai ter vários produtos que vão começar agora a ter disparada do preço, o mundo inteiro vai passar por dificuldade de suprimentos. Então, assim, vários problemas correlatos estão surgindo e vão surgir por conta de uma falta de consciência coletiva, que ainda não pairou sobre nós. Hoje é domingo, hoje é sábado, um dia de muito calor, a gente está gravando aqui num sábado, e o Rio de Janeiro estava com a praia lotada. Então, assim, nós estamos lotados de pessoas que não conseguem pensar no seu próximo. Hoje eu mandei no grupo para os amigos, assim, acho que você estava nesse grupo, dizendo: gente, hoje é o típico dia do Deus me livre, mas quem me dera. Eu estava cheio de vontade de ir para a praia, porque nós somos cariocas, nós temos o hábito de ir para a praia em verão, mas eu vou fazer isso. Aí fala: você tem que trabalhar de segunda a sexta, pegar um transporte público lotado. Aí no sábado que tá um calor infernal, você tem que ficar em casa, porque o Covid está aí. O Covid não estava de segunda a sexta, o Covid não pega um transporte público, o Covid só passa na areia da praia. É muito difícil a gente conscientizar essas pessoas. Primeiro, que ninguém achou que ia durar tanto quanto durou. Segundo,
Eu acredito que pessoas com a mente meio que confusa acharam que, beleza, vou ficar em casa 2 meses, meu patrão tá me pagando, vou ficar em casa, é férias. E tá de boa. E depois viu que não, que tem que ficar em casa de verdade, surtou. Faltou uma conscientização de cima, de baixo, do lado. Faltou uma conscientização pra massa pra falar, olha, isso tá errado, você tem que ficar em casa. A gravidade da situação que a gente ainda tá vivendo. Hoje em dia, é o que eu falei algum vídeo atrás, as pessoas esquecem muito. Então, o que a gente passou há 3 meses atrás, 4 meses atrás, as pessoas já não lembram. Não lembram que morreu. Não lembro mais de Brumadinho. Não lembram. Fala de Brumadinho. Esquecem. Ninho do Urubu. Então, se não tá Nada. sendo noticiado que morreram tantas pessoas, se não for ninguém, seu amigo, seu parente, você vai acabar esquecendo. A maioria das pessoas vão acabar esquecendo e falar, tranquilo, os hospitais já estão de boa, eu posso ir pra praia. Mas é meia culpa, cara. Porque se você tem que sair pra fazer uma profissão que não te obriga, você poderia estar trabalhando em casa, você poderia continuar em casa, mas você tem que ir e você tem que se expor, porque não se expor... Mas aí eu volto a dizer que é uma questão coletiva, assim. Todos nós, quando tomamos alguma decisão, ela vai ter consequências. Toda decisão tem uma consequência. Consequências positivas, negativas, mas vai ter consequências. Coletivamente, nós tomamos uma decisão de achar muitas coisas. Nós achávamos que ia passar rápido. Mas nós não somos médicos, não tinha primeiro que nós não podíamos Na verdade, saber. ninguém tem, né? A gente tinha informação sim, Léo. É muita informação desencontrada. mas Eu assim, acho que o problema todo foi esse, mas as sabe o que informações acontece? desencontradas. A quem que a gente vai ouvir? A gente tem O que problema começar não é a que ouvir você. quem Então, tem mas aí que tá, o propriedade, problema não é você ouvir, o problema é quem você vê de exemplo. Por exemplo, teve uma galera que ideologicamente botou: Covid mata e mata rápido e mata feio. Aí a galera comprou o discurso. Mas aí tinha uma galera que via assim: meu primo teve Covid, tá de boa. Tá de boa. Fulano teve Covid, tá de boa. Beltrano teve Covid, tá de boa. Falando, conhece alguém, não conhece Então ninguém, é o que a gente. É um ditado, a máxima que infelizmente é verdade. O discurso convence, mas o exemplo arrasta. E por outro lado, teve a galera que falou: opa, gripezinha, de boa, porte atlético, show, uhul. Só que aí o fulano morreu. O outro Beltrano morreu também. O ciclano morreu. Então você fica assim, galera, ninguém sabe realmente, não tem ninguém para dizer assim, o correto era ter isolado. Não, o correto era ter tomado cuidado. Não tem, eu acho que o que faltou foi exatamente isso. A gente, não, calma aí, vamos parar, vamos nos adaptar, não para nada. Mas, por exemplo, aqui na Pedra. Parar seletivamente que foi o problema, né? Parou, sim, bruscamente. Nós nunca paramos, nós nunca fizemos nada. Não, muita gente parou, muita gente parou. Muita gente, mas não todo mundo. Quem Lockdown não. Continuou em contato com quem parou. Exatamente. E aí o que acontece? Aqui na Pedra, quando eu digo que não teve pandemia, é porque eu era o único extraterrestre aqui. E na época a gente começou da igreja, a gente ajudou muita gente com Covid, levou para o hospital, meu irmão inclusive, não esse, o outro. E eu saía daqui igual um zumbi, eu saía com óculos, a máscara que tampava tudo assim, luva, cirúrgica. Eu saía igual um louco. E quando eu voltava, minha esposa deixava o balde ali, eu deixava o balde ali e entrava de cueca. E a gente fez isso durante meses, fizemos isso durante meses. E eu aqui, nego, tirava sarro e tudo, mercado, o nego tirava sarro, aqui na Pedra, tiravam sarro de mim, eu olhava assim e falei, que se dane, quer morrer de Covid, morre. Meus tênis e chinelos ficam na porta do meu apartamento. Exatamente. Aí o que acontece? Aí aquela briga, né, política, não mata, transmite. Aí vem a OMS, não, olha só, a gente fez um estudo e o cara que não apresenta os sintomas, o cara que é sintomático, ele não transmite. Aí a galera falou, então vamos embora. Então o que acontece? Eu acho que seria muito mais válido se desde o início falasse assim, a gente não sabe com o que está lidando, e justamente por não saber, vamos tomar essa e essa medida. Cara, tipo assim, eu fui no shopping, onde eu fui no Metropolitano. Eu não sou infectologista, cara, mas eu tipo assim, acho que não tinha como ser infectado ali. Para você entrar, eles te davam umas luvinhas assim, né? Passava álcool na sua mão, te dava luvinha, temperatura e tal, tudo direitinho. E tinha aqueles ventos, botaram um monte daqueles ventiladores com água assim, né?
disparado pro chão assim e tudo mais. Ou seja, fizeram uma estrutura bacana, álcool gel em tudo quanto é lugar. Então, pô, talvez é algo que a gente já deveria ter em todos os shoppings. Há muito tempo. Não por causa do Covid, mas por uma questão de higiene, né? Eu espero que a gente aprenda alguns hábitos aqui. Por exemplo, se eu tiver resfriado, como um resfriado comum, Usar sabe? máscara. A gente pode aderir à máscara aqui, como Exato, outros exato. lugares do mundo Eu já me aderiram. amarro na máscara desde a época do Michael Jackson. Queria usar, queria uma desculpa pra usar. Sim, ele Só usava, que, né? você usa a máscara, você tem Temporal. câncer. Naquela época, usou a máscara, tem algum câncer respiratório, tem algum problema. Mas vou te falar, tá voltando isso, cara. Tu entra dependendo do local, tu chega. Porque eu falei, sexta-feira passada eu fui no aniversário de uma amiga minha, eu entrei num restaurante, só eu de máscara. Todo mundo olhou pra minha cara, parecia que eu tava doente. É, Falei, exatamente. ele tem alguma coisa. E aí Porque tem o Covid, e pode ser que apareça cura, e pode ser que a gente fique curado, mas tem tuberculose, tem outras doenças que se. Eu não quero ninguém tossindo na minha cara. Eu não Então quero- você pode usar máscara à Exato. vontade, É a cara. questão do coletivo, né? É E eu uma uso máscara para proteger o outro. Exatamente, assim, é o que a então. galera não entende. E quando a gente fica com raiva, tipo assim, eu já vi algumas reações exageradas. Mas quando a gente fica com raiva de alguém que não usa máscara, é basicamente por causa disso. Eu de máscara, por exemplo, se eu tossir, eu posso só botar a mão aqui, eu posso virar pro outro lado, mas pode esbarrar em alguém. Agora, eu de máscara, eu tô protegendo você. Você de máscara, tipo assim, que se dane você, se eu espirrar, vai na tua cara mesmo. Que se dane, é mais ou menos isso. Olha que coisa interessante. Eu acho que a galera dos Estados Unidos ou da Europa não tosse, não espirra igual a gente. A gente bota a mão, né? Eles fazem assim. Eu já adquiri esse hábito aqui. Até já. porque botei a mão. faço assim. Então não sei o que. Não, já há algum tempo, tem um ano mais ou menos que eu comecei a ficar ligado nisso e eu espirro pra cá, assim. Acho que é importante. Então aí o que acontece? Por outro lado, foi o que você falou. Tem que isolar. Não pode ficar em casa. Não pode fazer. Tá, mas aí eu sou padeiro do hotel lá. Não, você tem que trabalhar. Não, mas senão o hotel vai te mandar embora. Não, mas o trem tá lotado. Tá, mas você tem que ir. Não, mas e o Covid? Não, vai assim mesmo. Você tem que ir, né? Você entende? Então, se você fizesse, se a gente conseguisse, essa bagunça nas escolas, cara, vamos fazer, não vai. Cara, se a gente conseguisse criar só um consenso, né? Se não houvesse essa palhaçada, essa briga política, né? Se a esquerda e a direita e o Colégio centrão. interno pra essas crianças todas aqui. Se o centrão, a esquerda e a direita unissem e falassem, não, vamos combater isso aqui, vamos tratar assim, vamos ajudar com isso, vamos fazer isso, vamos, né? Eu acho que a gente poderia, de forma educada, se fosse possível, ter cinemas ao ar livre, né? Ter ido para eventos com mais espaçamento. Por exemplo, o Crivella ele fez uma parada que não deu muito certo, né? Não sei, não foi à frente e também ele fez muita merda também. Mas era um aplicativo que você fazia e você se cadastrava com data e horário e aí depois você pegava essa pulseira e aí só poderia estar na praia naquela data e horário quem tivesse com aquela determinada pulseira, para evitar superlotação. Estou preocupado com o verão. Não, eu digo assim, nós passamos da Eu tô preocupado metade com o verão, de do fato. tempo. Acho que já vai acontecer, já vão chegar algumas soluções em breve, sabe? Eu tenho fé de que a gente vai conseguir superar isso Eu vejo- o mais breve possível. Então parece que passou da metade. Eu quero ter essa fé. Agora, a gente tem que fazer uma pergunta. O que isso vai ficar de aprendizado e de legado para a nossa vida? Assim? O que a pandemia conseguiu causar em nós? A gente precisa começar a se perguntar. Nós nos transformamos com a pandemia? Houve alguma mudança, alguma metanoia individual ou coletiva? Mas a gente precisa começar a pensar se a pandemia serviu para mudar alguns rumos. Assim. Serviu para mudar a vida de vocês alguma coisa? Por Então, exemplo? Pra mim, sim. Eu vejo muito. Mas eu valorizei muito mais o meu tempo e questionei muito o que eu tô dedicando. Tanto é que esse podcast surgiu durante a pandemia, né, brother? De fazer coisas que eu gosto, fazer coisas que me deixam feliz, ou só bater um ponto. Opa, ponto. Bater um ponto e ponto. Não tô dizendo que eu não gosto do meu trabalho, mas pra quem você tá empregando o seu tempo? Pra onde você trabalha? Tem uma real preocupação, porque hoje em dia é bonito ser uma empresa consciente ecologicamente, socialmente, para diversidade, mas quando
acontece uma coisa dessa, é de verdade? Parecer ser é diferente de ser. Né? Exatamente. E como é que você... Então, vê assim, cara, beleza, se eu pegar Covid amanhã e morrer, valeu a pena? Eu fiz tudo que eu queria fazer, A viagem foi bacana? Exatamente. Eu andei de perna de pau, eu andei no trapézio, eu viajei pra Grécia. Eu fiz o que eu queria fazer de verdade, eu aprendi a tocar violão, não sei. Eu aprendi muito a valorizar o tempo, que não para, tá ligado? Casuso. O tempo que eu não vou ter de volta, eu não vou ter mais de 28 anos de volta, eu não vou ter mais 29 anos no meio de uma pandemia. Então, aprendi a curtir o hoje, o agora, porque cada dia a gente não sabia como é que estavam sendo as coisas. E claro, eu, particularmente, aprendi a respeitar o coletivo. Então, não chega perto da pessoa, gente, é uma parada muito doida, mas a gente assopra a vela do bolo. Sempre assoprou. Hoje em dia a gente vê, cara, como é que faz pra cantar parabéns agora? Então ele faz assim, ó, apaga. Uma consciência de que tudo que a gente pode melhorar, como para não propagar nenhum outro Covid-20, Covid-32 ou qualquer outra coisa. Qualquer outro tipo de doença. Eu acho que eu aprendi muito a valorizar o meu tempo. Respeitar o tempo. Respeitar o que eu gosto de fazer. Se eu não, por conta da quarentena também, quero fazer, vou fazer. Hoje eu vou ser produtivo. Hoje eu vou fazer aula de dança na internet. Hoje eu vou fazer um roteiro para uma sketch que eu quero fazer. Mas hoje eu quero nada. Hoje eu quero dormir. Respeitar a minha vontade. Porque a gente vinha muito no automático. Tipo, acorda, faz isso, faz isso, faz isso. Automático até no lazer. Tipo, sexta-feira, sexta-feira, eu preciso Sextou, sair com meus amigos. Fábio Assunção. Vou beber, eu vou pra um lugar que eu não sei se eu gosto pra encontrar uma galera Nossa, que eu não vai sei se preencher eu gosto. aquilo com aquele tipo de atividade. Exato, Que é pra rotineiro. estar preenchido. Então, foi o que eu descobri. Eu não conhecia a minha casa. Falei, beleza, eu vou ficar um mês dentro de casa, que é o tempo que eu consegui pra ficar dentro de casa. O que eu faço dentro de casa? E aí, o que tem pra fazer aqui? Eu aprendi isso. Eu aprendi a valorizar o meu tempo no meu tempo. E gostar do que eu gosto. Não mole não. E você, não? Eu aprendi que o ser humano é ruim demais. O ser humano, na minha opinião, ele sem Deus, ele é incorrigível. Porque a gente viu aí, né, o hospital de campanha, né, com jardinagem superfaturada. A gente viu, por mais que a gente esteja falando parecendo que realmente já passou, hoje eu fui buscar um amigo meu lá no Pedro II, vítima de Covid. Quando peguei ele há 12 dias atrás, estava saturando 76. A Anitta falou, Léo, se ele voltar para casa, ele vai morrer. E eu rodei quase o Rio de Janeiro inteiro atrás de um hospital para cuidar com um cara de Covid. Então, aí me vem governador, me vem prefeito, me vem o que for, presidente, o cacete A4. Estamos investindo. É mentira. Sumiram com o nosso dinheiro, sumiram com milhões e não tem um lugar no Rio de Janeiro para tratar a Covid, lugar de referência. Aí me informaram, o Maracanã está aberto judicialmente, porque a justiça mandou ficar aberto, mas sem nenhum paciente. 420 milhões que foi gasto naquele hospital de campanha. O do Rio Centro, desmontado. Sim. Já desmontaram. E eu falei, cara, o ser humano é ruim de verdade. A política é uma bosta, cara. Eu já tô com algumas coisas engasgadas já há algum tempo. Eu gosto de ponderar muitas coisas que a gente vai decidir falar, né? Porque depois que você fala, eu pelo menos sujeito homem, depois que eu falei e acabou. Tanto é que eu tenho vídeos de um ano atrás defendendo o Bolsonaro. E hoje eu entendo que foi uma das maiores merdas que eu fiz, confiar em política de novo, me enganjar de novo, porque a gente está na mesma merda de novo. E no momento que não só ele, quanto tantos outros políticos de esquerda e direita tinham para realmente brilhar, Mostrar, né? como seres humanos, né? Vamos brilhar, que agora é a hora que a população realmente precisa da gente.
Meu irmão, foi briga de ego, foi choque de ideias, não, eu acho isso, eu acho aquilo, e anticloroquina, e a favor de cloroquina, e a população tá aí, tá? Os amigos morrendo, alguns conhecidos meus morreram, graças a Deus não perdi nenhum amigo próximo, e tá, eu perdi a conta de quantas pessoas eu fiquei rodando. Meu irmão com plano de saúde bom. Eu rodei em mais de 4 hospitais. A gente só vai internar se saturar menos de 80. Aí eu falei, não, eu não entendi. Pra você ter ideia, olha como é que funcionou a saúde pública no Brasil pro Covid. Você imagina que em vez do Covid fosse câncer. Oi, tô com câncer. Aí o doutor, mas vamos ver que estágio tá. Não, tá em estágio 2. Não, você volta para casa, quando tiver em estágio terminal a gente interna. Caraca, não faz o menor sentido, maluco. E nós temos, Léo, um sistema de saúde que é um dos poucos do mundo, assim, sabe? Nós temos um acesso universal à saúde. Às vezes o grande problema que esbarra é na política, na gestão financeira, muitas vezes, e na vontade. É a maldita burocracia que eles colocam só para você ter a opção de burlar a burocracia, você entende? Tem que ter. Por que tem que ter essa burocracia? Porque, tipo assim, eu sou o cara, o gestor do hospital tal. Tem essa burocracia. Mas o Leonan é meu irmão. Não, então o Leonan a gente dá um jeitinho. Entendeu? Tem o Rodolfo que é amigo do meu irmão, o Rodolfo vai te dar tanto e tal. Então é isso, cara. A população está politicamente abandonada. Está abandonada, seja Dória, seja Luciano Huck, seja Bolsonaro, seja quem quer que seja. Né? O Bolsonaro ficou com essa a galera da direita, né? Não faz isso, senão o PT volta. Fez tudo que condenou que o PT fez, com a desculpa de que senão o PT volta. Né? O PT continua, então, né? Exatamente. Não faz isso, senão o PT... Não, vamos fazer, porque se a gente não fizer, o PT volta e faz. Então vamos a gente fazer. Então a política ficou abandonada. Eu digo isso por quê? Porque, eu tô tratando, não é de hoje, de pessoas. A gente vai, leva para o hospital, e caça, e procura, e o médico vira para você e fala assim, não tem para o que fazer, leva para casa. E aí vem o político na maior pachorra, e não, estamos investindo em tantos hospitais. É mentira, cara, é mentira. É mentira, não tem, no Rio de Janeiro não tem lugar para tratar Covid. E os poucos que pegam, a pessoa fica abandonada, não dão notícia, a gente ficou dias sem receber notícia. Várias pessoas relataram isso. Dias! Cara, isso é ridículo. Meu pai ficou em coma 1 mês e alguns dias antes de morrer. Em coma, meu pai não falava. Mas todo dia vinha um médico com a família, seu Osvaldo teve isso, tomou isso, dia, hora, tal. Qual é a dificuldade de fazer isso com um paciente com Covid, gente? Chama aqui a família, hoje o boletim do fulano é esse. Cara, a gente teve que... Uma agonia, né, da família, a gente teve que infiltrar um celular, lá dentro, por uma conhecida nossa, que se descobrissem, ela era mandada embora, e o próprio paciente nos dava notícia. Entendeu? Porque, tipo assim, não, tá com Covid, ninguém... Cara, quem foi o imbecil que criou essa regra? Não, tá com Covid, a gente não pode dar notícia todo dia. E vocês acabam ficando muito preocupados aqui. Mas, Léo, eu queria ressaltar uma coisa, assim, tem muita gente muito boa, muito comprometida com a saúde pública, assim. Tem muitos técnicos que estão, assim, se desdobrando com salários baixos ou salários atrasados para conseguir fazer o seu melhor, sabe? Não, você não entendeu. O profissional, não. Eu entendi. Eu tô falando a gestão, a galera de cima. Mas é para ressaltar isso, assim, sabe? Porque enquanto tem muita gente comprometida, muitos pesquisadores aí lutando para poder encontrar, nem só sobre o Covid, mas para estudar outras coisas e que não tem investimento, sabe? Enquanto tem muita gente comprometida com a causa, com o sistema, que, assim, é muito bacana, atende a todas as pessoas, assim, deveria atender todas as pessoas, a gente tem pessoas com interesses políticos e que, nesse momento, assim, estão perdendo calar a sociedade. Sim. Recentemente teve esse escândalo do Crivella sobre a questão dos guardiões do Crivella, né? Em que o problema da saúde não é nem novo. Fizeram edital assim, nem nada. O problema da saúde ou da educação no nosso município não é de hoje, nem desse governo, exclusivo desse governo. Só que em todos os outros governos, as pessoas tinham uma liberdade, que é falar, que é se expressar. Olha, vim aqui, não fui bem atendido, hoje passei por esse problema.
Agora as pessoas estão querendo fazer uma maquiagem, estão querendo fingir que aquilo não existe. E tentando inibir o cidadão de fazer sua denúncia, denúncia no sentido, né, social, falando, né, sua reclamação, seu protesto. Nem isso ele pode. Então, assim, nós estamos vivendo tempos muito sombrios. Esse ano é um ano de eleição. A pandemia, eu acho que poderia servir para poder nos fazer refletir se os nossos gestores atuais fizeram um bom trabalho. A gente está falando aqui sobre qual é o legado que a pandemia vai nos deixar, né? Assim, acho que poderia nos deixar alguma reflexão sobre qual é a capacidade dos nossos gestores, né? Assim, será que eu vou querer votar no meu vizinho porque eu conheço ele? Ou será que eu vou querer votar no meu vizinho porque eu conheço o currículo dele, eu sei da história dele, se ele está preparado? Não quer nem saber, vai votar em quem deu um saco de cimento, quem deu uma dentadura, asfaltou a Mas rua. voltando para a questão do legado da pandemia, assim, pelo menos para mim... Isso que eu queria saber, Rodolfo, porque você que é o convidado, para de entrevistar a gente, tá bom? Vai lá, deixa ele manso, daqui a pouco eu dou uma rasteira. O que você aprendeu com essa pandemia, Rodolfo? O que você vai levar e o que você quer deixar para trás? Não, eu ainda estou aprendendo muita coisa com a pandemia, assim, né? Mas a pandemia me serviu para poder conhecer muitas coisas ou descobrir muitos prazeres individuais, assim, comigo mesmo. Masturbação. Não, esse Mas prazer, deveria ser no período da Gretchen. Esse prazer já foi descoberto antes da pandemia, né? Eu sou velho, né? Caralho, mas Gretchen é foda. Ué, eu sou velho. Nada com a Gretchen, mas a Gretchen é o Tami, na moral. Porque, Não, vamos deixar a Gretchen o Tam. Deixa eles lá. Por exemplo... Aí já toquei uma pro teu pai. Só falar isso pro filho da tua. Gente, não fala Alguém isso. vai contar isso. prazeres individuais. Vamos lá, prazeres Que individuais. não envolvem masturbação. Não necessariamente. Por exemplo, eu comecei a construir uma horta na minha casa. Cara, eu queria muito fazer isso. Então, assim, foi muito legal, porque eu já estava... Eu voltei para casa dos meus pais recentemente, e meus pais moram numa área grande, numa casa grande, com um quintal bem grande, e foi bom até que meio que casou, foi um pouco tempo antes da pandemia, então, assim, eu não me senti muito confinado, eu tinha um espaço para poder sair, eu tinha um quintal e tal, cachorros, né, assim, então... eu podia interagir com a casa de uma maneira melhor. Eu sempre achava que a casa era um pouco distante dos meus compromissos, distante do meu trabalho, dos meus cursos, mas com a pandemia isso não fez a menor diferença. Longe ou perto, eu estaria recluso ali, confinado. Então, eu construí uma horta, foi muito legal, comecei a trabalhar com isso assim, e já deu frutos durante a pandemia mesmo. Foi uma coisa que a gente envolveu a família inteira, então a gente usou materiais que tinham em casa, então um fazia uma coisa, outro fazia outra, e virou uma coisa coletiva. Eu fiz uma compostagem, construí uma composteira, construí uma composteira e coloquei umas minhocas lá, e a gente começou a dar uma destinação ao nosso lixo orgânico. Eu estava vendo que estava produzindo muito lixo, e isso foi muito legal. Material orgânico interessante para a nossa horta mesmo, para as plantas lá de casa, a reutilização do seu lixo. A gente começou a pensar no lixo reciclado também, que a gente podia separar, que lá na região onde eu moro não tem isso ainda como uma coisa do dia a dia. Então, eu já estava com os projetos das tampinhas, de acumular as tampinhas para poder ajudar num projeto que tem aqui no Rio, que é o Rodando com Tampinhas. Já estava mobilizando alguns amigos, o pessoal do trabalho. Então, assim, a gente começou a agregar outros materiais para reciclagem. No começo da pandemia, eu estava muito organizado. Assim, eu sempre fui muito organizado, mas eu estava muito organizado. Então, assim, eu tinha tantas horas de trabalho por dia, 1 hora de estudo de uma determinada coisa, 1 hora de estudo de uma determinada outra coisa. No começo estava fluindo muito bem, eu estava dando um check, assim, sabe? Só que a pandemia também, acho que todos nós passamos por uma montanha russa de emoções. Foi passando alguns meses, a coisa não foi dando, assim, não foi melhorando, a gente foi começando a ficar assim, irritadiço com coisas bobas, a gente começou a ficar triste, de repente, do nada, com coisas, né, bobas. Então, assim, teve um episódio político, necessariamente, assim, que eu considero que foi assim, o divisor de águas para meio que tudo desandar, assim, a produtividade deu uma diminuída. Foi naquele período em que a ministra a então secretária de Cultura, a Regina, né? Regina Duarte. Ela Faleceu. deu aquela entrevista, assim, decadente na CNN,
em que ela começa a falar assim, sejam leves, sabe, uma montoeira de corpos, sejam leves. Ela foi grosseira com a jornalista, a âncora da televisão, assim, sabe. E aí isso aconteceu, eu fiquei muito angustiado com aquilo, e aí eu peguei, comecei a escrever algumas coisas e eu refleti, falei assim, eu não caibo aqui. Eu não caibo nesse sistema, assim, eu não sirvo para fazer parte dessa problemática, assim, porque eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Eu tenho representantes que não são meus, eu tenho pessoas que amo, assim, que estão falando um monte de atrocidade nas redes sociais, e isso está me causando angústia, assim, a ponto de um choro preso, que, assim, será que não pode ter alguém que pode respeitar as pessoas que estão morrendo e falar que isso, sejamos leves, sabe, um desrespeito com a própria classe, que ela poderia apenas se restringir a falar da sua classe, né, dos artistas que o Brasil perdeu, né, que eram importantes para a nossa cultura, para a nossa história, para o nosso legado. E eu fiz a seguinte reflexão. Rodolfo, qual que é o teu âmbito, o teu desejo de felicidade? Porque às vezes a gente começa a criar, até inconscientemente mesmo, algumas ambições que ela sempre vai te deixar dentro do sistema. Exemplo bobo, assim. Eu gostaria de morar bem localizado. Gostaria de morar num bairro bacana da minha cidade. Mas, de repente, com a tua expectativa de vida, assim, financeira, aquilo não é possível. Você começa a forçar a barra para aquilo dar certo. Você constrói aquilo, você consegue comprar, de repente, um apartamento bacana, num lugar legal, mas você não faz outras coisas. Você deixa de viajar, ou você deixa de morar num lugar maior, com maior qualidade, porque você quer morar num epicentro, né? Aí você mora num apartamento pequeno, de 30 metros quadrados, 20 metros quadrados. E você começa a perceber, cara, será que isso é a real felicidade? Será que a felicidade é trocar de telefone todo ano para poder estar sempre inserido nesse sistema? E esse sistema vai sempre nos usar. O sistema, seja esse capitalismo feroz, seja essa política selvagem, que é sempre a guerra do poder pelo poder. Então eu comecei a pensar o seguinte, cara, eu quero rever meu projeto de felicidade. Eu quero começar a fazer uma coisa no sentido de introspecção. Eu quero pensar em morar num lugar como os meus pais moram, assim, no sentido de ter um bom espaço para poder curtir a casa, para poder fazer um exercício físico em tranquilidade. Essa coisa de trabalhar home office para mim foi muito bom. Eu comecei a produzir muito mais e dentro de um horário controlado de tempo, sabe? Então, assim, a gente o brasileiro, assim, começou a usar ferramentas que não usava, assim, que outros lugares do mundo já usavam há muito tempo. A gente tinha que viajar para fazer uma reunião, porque a gente precisava da presença física, sabe? Quantas reuniões eu faço hoje no meu dia remota, que são muito mais produtivas, sabe? É claro que tem que ter também a relação pessoal com os outros, mas me fez mudar, a pandemia me fez assim refletir o caminho que eu estava percorrendo e de repente até refazer a rota. 2020 foi um ano muito difícil, acho que para a humanidade, assim. Mas eu não posso dizer assim que está sendo um ano difícil para mim, assim, 2020 é o pior ano da minha vida por causa da pandemia. Não. Acho que a gente precisa colocar a cabeça no lugar e falar assim, eu tive conquistas esse ano, muitas pessoas tiveram conquistas. Eu tenho amigos que tiveram filhos esse ano e que era um projeto de vida deles, ter filho, isso aconteceu esse ano, sabe? Eu tive amigos que foram promovidos no trabalho, isso era o projeto de vida deles. Eu tive amigos que foram aposentados esse ano, e isso era o projeto de vida deles. Então a gente precisa fazer uma análise, pelo menos para 2020, assim, em 2020 para mim, eu posso dizer que foi bom. A revisão de rota, verificar qual é o meu papel na sociedade, o papel nesse sistema foi importante. E aí também, agora, nesse segundo semestre, surge a oportunidade do mestrado, que foi uma surpresa para mim, assim, eu tinha me inscrito no processo seletivo, então assim, é uma novidade. Então, está indo para terras lusitanas. Ora, pá. Uma casa portuguesa, com certeza. Um dos legados. Claramente, fico muito feliz por você, meu amigo. Obrigado. Porém, tenha total noção do privilégio que você teve nesse ano, mais ainda, né? Não, para total saber consciência. que tudo isso que toda essa reflexão que você teve, que foi possível, cabível para você, é por conta de um privilégio da sua posição profissional hoje em dia. E claro, ninguém tá tirando a legitimidade disso, porque sua vida tá em outro lugar. Sim. Fazer sua vida acontecer, mesmo que seja... Independente do lugar onde você esteja. Exatamente. Né?
A expectativa é grande, mas também tem vários medos envolvidos. Então. Porque se existe, por todos os problemas que o Brasil tem, aqui é a nossa casa, aqui é o nosso lugar, né, que nós temos lugar de fala, aqui nós temos propriedade para reivindicar, nós nos sentimos pertencidos. Então, se existe algum lugar para você ter problemas e perrengues, por pior que seja esse lugar é a sua casa, sabe? Então, assim, nós estamos passando por uma pandemia no mundo inteiro, a Europa também tem seus problemas. Eu estou saindo daqui nesse momento para poder ir para lá, então, assim, eu estou preocupado com a questão sanitária. Eu estou preocupado com a questão do câmbio também. O câmbio é uma pauta que, assim, dificultosa. Quando eu planejei o mestrado era uma realidade, agora que isso pode acontecer é uma outra realidade. Então, assim, eu estou temeroso com isso, mas eu estou, assim, muito animado, porque eu gosto muito da vida acadêmica, né? Assim, eu estou indo para uma universidade que é, assim, de ponta, principalmente na Hogwarts, área. galera, ele tá indo pra Hogwarts. Então, claramente ele vai ser de Corvinal. Não, estou indo para Coimbra, para a Faculdade de Direito de Coimbra, Ele não pode falar cursar... porque vocês são trouxas. Cursar Ciências Políticas e Direito Constitucional lá, mestrado, como o Léo falou, em 2 anos. Assim, eu estou com muita expectativa pela vivência acadêmica, sabe? Assim, eu já estou sentindo falta da sala de aula. Cara, então eu mas quero ter essa vida, serão 2 anos de dedicação exclusiva Não, para isso. mas eu tenho total certeza, porque eu fui estudante de turismo, eu sei que as pessoas se transformam. É uma experiência turística. Você não vai ser turista, você vai ser residente, mas você não é só ir pra Índia pra conhecer o Rio Grande, não sei o que, alguma coisa assim. Você tem que experimentar tudo da cultura, a comida, a arte, a música e tudo mais. E isso te transforma, isso vai te transformar lá em Portugal. Pode parecer Sim. que é parecido porque são os nossos colonizadores e que falam o mesmo idioma, mas se você mudar de bairro já é Já é uma mudança. uma né? mudança cultural grande, dependendo da diferença de bairro que você vai para uma cidade, para um estado. Então, para um país que é muito mais velho que a gente, que tem um clima totalmente diferente da gente, que o clima também pesa muito, você vai voltar transformado. E eu espero muito que você volte transformado, porque esse é o propósito. Você poderia fazer o que você vai fazer lá aqui, por exemplo. Mas eu acho que você tem que aproveitar a experiência toda, tá tendo a oportunidade de conhecer. E se conhecer, saber quem é você fora de tudo que é seguro, tudo que é conhecido pra você. Eu acho isso muito incrível. E em 6 meses, quando eu for te visitar... 6 meses já diminuiu o tempo? Milhas. A gente trabalha com milhas. Tá registrado isso, né? A que gente em trabalha 6 com meses... milhas e com promoções na Peixe Urbano. Mas assim, Léo, agora falando uma coisa assim que a pandemia também vai me ajudar para levar. Eu Não, percebi há algum tempo. Léus. Mas Essa tá questão da felicidade na abertura interna. tá Léo e Léo. Léo. Eu, por exemplo, tu tava falando que estava morando numa casa com quintal. Eu tô indo agora morar 2 anos num lugar que eles chamam de T0, né? Assim, que são 20 metros quadrados. Sabe? Então, assim, tipo, eu tô fazendo esse trabalho, então eu preciso estar bem emocionalmente, espiritualmente, sabe? Fisicamente. Porque assim, vão acontecer mudanças e a felicidade está aqui, né? Assim, sabe? Eu preciso manter alguns hábitos saudáveis lá para poder não pirar, não se morrer de saudade de todo mundo, né? Passar pelas dificuldades. Feijão. Acho que pior que importante. feijão é o brigadeiro, né? Assim, como é que vai ficar sem brigadeiro, né? Condensado dá pra fazer com açúcar e água. Eu fiz aquele dia. Brigadeiro com açúcar e água. Não, e leite. Tem o leite. Você condensar o leite. Eu penso há algum tempo já em sair do Brasil. Já há algum tempo. Antes não tinha como, porque eu não tinha dinheiro. Hoje já não tem como, porque eu também não tenho dinheiro ainda. Continuo sem Eu dinheiro. também não tenho. Se você quiser saber assim, eu também não tenho. Mas a vontade ainda é maior. Não, eu tenho uma série de problemas. Eu tenho 2 filhos com a minha primeira esposa. Mas eu penso muito, né? Eu assisto sempre que posso. O Nando Moura, ele está com um curso agora de idiomas, que o tema é a saída do Brasil é o aeroporto. Cara, vou te falar um negócio. Essa pandemia também me fez muito ver que a gente
nada é impossível porque o cara que tá lá, do outro lado do mundo, tá passando pelo passando mesmo por perrengue isso. que eu. Por que eu não posso chegar lá se E eu passa quiser perrengue chegar também. lá? Não, eu já falei isso, eu falei assim. Tipo, caralho, vai morrer pela mesma merda. Ou não vai morrer, ou vai passar pela mesma É, mas calma também, o coronavírus não é o único problema no mundo, né? Assim, tem outros problemas. Não, né? eu Assim. sei, mas é o que eu tô falando. O que une, tá ligado? O que Não vai pra Bangkok também. é um senso comum que isso aqui, ó, é possível. Então eu posso ir. Eu Não, é posso. possível, sim. A gente foi criado, pelo menos a gente, foi criado de, beleza, vai arrumar um emprego, vai ter teu terreninho, vai construir tua casa, vai ter tua família, não pagar aluguel é o ápice do sucesso pra gente. E não, cara, Não. eu hoje em dia eu posso pagar aluguel de boa se E eu fazer quiser, investimentos e eu quero, com- Não, e eu quero sair, eu quero ver o mundo, eu quero... Não, isso é tão enraizado na nossa família que eu e a Anitta, Anitta e eu, né? Somos criticados porque a gente tem um apartamento nosso, né? Só que ele é alugado e a gente opta por pagar aluguel num lugar maior, Gente, um lugar mais, né? Mais afastado, a gente já quer sair daqui para outros lugares. Hã? Nômade. Você mora de aluguel, você pode morar em qualquer lugar, pô. exatamente. Aquilo ali deu ruim, eu vou trocar. Eu vou trocar de Não, casa. e as pessoas que ensinam sobre investimento, sobre economia, elas vão mostrar para você que muitas vezes entrar num financiamento é um prejuízo. Porque você poderia, com aquele valor que você vai pagar de juros, no montante e tudo mais, você poderia pegar e pagar um aluguel num lugar onde você estaria habituado a viver, naquelas condições, e o excedente que você iria dar de entrada, que você iria pagar em chaves, aquelas coisas todas, você pode fazer um investimento com uma rentabilidade, sabe? Então, você poderia ter o mesmo padrão de vida fazendo outras coisas. Então, essa coisa de que temos que comprar, não é necessariamente o caminho do sucesso. É porque a gente que é pobre, a gente já morou uns aluguel bem ruim. Bem maneiro. Bem ruim. Não, então, porque pra mim o conceito de sucesso, de felicidade Estratégia. sempre foi diferente. Então, pra mim, é conhecer o mundo, viver do que eu gosto, que é de arte, independente se eu posso morar na Vieira Solto ou na Avenida Carmen. Se eu estiver fazendo o que eu amo, se eu puder estar conhecendo gente e vendo o mundo, pra mim é sucesso, independente do que tá na minha conta bancária, Bradesco. Eu queria assim, tipo assim, a minha vontade de sair do Brasil aumentou ainda mais nessa pandemia, até por conta disso. Porque, tipo assim, eu sou um cara trabalhador, sempre trabalhei desde moleque. Minha carteira é assinada com 16 anos, meu primeiro emprego de carteira assinada. Hoje em dia nem pode mais, eu acho. 16, pode. Pode dizer, já pode? Então, e sempre tive isso em mente, né? De eu ter aquilo que é meu e tal. Eu consegui com muito sacrifício, minha esposa me ajudando, a gente tem uma lanchonete. Aí o que acontece? Consegui ter minha lanchonete lá, que eu estou reabrindo, fazendo alguns ajustes por conta dessa pandemia. Sacrifíciozinho, consegui meu home studio, preciso de um local. Não me corta não. Não me corta não. Vamos de novo. Só vamos. Consegui com muito sacrifício ter a loja lá, que vai reabrir Sério? quando esse negócio da pandemia. Loja de quê? É uma lanchonete Aham. especializada em açaí, sorvete, essas Opa, coisas. tem açaí aí pra gente Guardião, experimentar? fundo, besouro. Cara, você deu azar que eu levei essa semana, eu levei pro freezer de lá. Mas realmente tinha 60 litros de açaí. A gente acabou levando para lá. O home studio, que são poucas peças, mas são essenciais, são caras. Aquele microfone que está escondido, que parece uma caixa de passarinho. Então é algo que eu posso pegar meu notebook, 3 pecinhas, um fone de referência e montar um negócio em qualquer lugar. Né? Então, tipo assim, o meu sonho é ir para um lugar, é óbvio que se eu conseguir sair do Brasil, vai ser através de muita pesquisa, ver mercado, ver como é que é o país lá, regra, burocracia e tudo mais, que eu possa abrir minha lanchonete sem precisar pagar miliciano, sem precisar pagar traficante, dar arrego para traficante, né? Sem precisar, para contratar alguém de carteira assinada, perder o dobro para o governo, que depois vai fazer um hospital de campanha e vai levar o dinheiro todinho e não tem um hospital de campanha. Você entende? Um local que eu não preciso ficar de 11 horas da manhã até 4 horas esperando o maqueiro ir almoçar. Você entende? Então, tipo assim, eu acho que pro cara que é óbvio que se Deus me der saúde e tal,
Mas pro cara que gosta de trabalhar, que não tem medo de, mano, ele vai dar certo na maioria dos países. Né? Qualquer lugar que ele for, ele gosta de trabalhar, ele vai trabalhar, ele pode dar certo. É óbvio que tem aquela adequação de cultura e tal. Eu lembro quando eu era pastor, eu morei um ano em Teresópolis. Eu preguei uma vez lá que o carioca ele é safo, porque ele não tem aqui e tal, ele vai fazer um biscate e tal. Pronto, ficou todo mundo de cara feia pra mim, porque lá biscate é piranha. Eu conheço biscate como um bico. Eu vou ali e faço um biscate. Bico também tem um outro sentido lá. Ainda bem que eu não em falei Portugal, bico. Em Portugal tem outro sentido. Bico aqui pra gente é um freelancer, né? Isso, assim, é um trabalho biscate. de fazer um trabalho eventual. Para quem está em Portugal nos assistindo, a comunidade portuguesa. Aqui no Brasil, bico é um trabalho eventual e não uma atividade sexual. Não é uma atividade sexual, embora possa Uma envolver tarefa sexual. no bico. Podem ter bicos sexuais. exatamente, Pode. Ele fazer um bico tem a ver com sexo? Esse não, mas o de ontem teve. Pode ser sim. Depende do dia, depende do job, depende do Depende job. do job. Depende do Mas job. não, o teu interesse é sair do país com caráter de definitividade. Definitividade. Não, Visitar eu de vez em também quando. não. Eu também não. Eu também não, o quê? Porque ele Não falou que... quero definitividade. Não, mas ele quer definitividade. não, eu quero. Então eu também. Eu não quero, ele... eu quero igual você. Eu não me vejo a vida inteira longe do meu país, apesar de discordar da maioria da gestão nossa, mas, cara, eu vou ser um estrangeiro em qualquer lugar. Me sinto um estrangeiro. É muito doido. A galera que tá me assistindo aqui da Europa, ou da Ásia, Tira ele dali, ou me da dá. Marte, quem sabe. Tira o celular dele e me Digam, dá. é um sentimento de não pertencer Tá gravando que de eu novo? acho muito... Vai eu apagar acho de que novo pela muito sem difícil memória, me dá. de eu conseguir. Aqui é ruim, mas é meu. Eu posso falar mal, eu posso não sei o quê. É mais do que falar mal. Eu gostaria de fazer só uma asserção assim. Posso? Pode, fica à vontade. Você é o convidado de hoje. Você tá com a postura... Tá ficando vermelho de novo ali. A câmera tá pegando essa minha 7 da vermelhidão aqui. manhã, que aqui eu escolhi essa blusa, não foi uma escolha boa, mas tá muito calor nesse verão tropical do Rio de Janeiro. Eu queria dizer o seguinte, mais do que falar, não é falar mal, assim, no sentido de reclamar e tal. Eu me sinto um pouco diferente, às vezes, do ciclo onde eu estou, assim, né? Às vezes as pessoas pensam diferente, têm uma visão de mundo diferente, mas eu me sinto muito pertencido, assim, no sentido de nacionalidade, sabe, de povo. Então eu acho que mais do que reclamar, porque acho que quando o Léo está falando assim, a gente pode falar mal, é porque nós temos propriedade, porque nós somos conhecedores dos nossos problemas. Sim. E por isso eu quero voltar, porque eu me sinto, e eu acho que você também tem muita capacidade para isso, de trazer, de propor soluções. Assim. Nós precisamos ser uma geração, essa galera de 28, 30 anos, precisamos ser uma geração que proponha soluções, que tenha capacidade de propor soluções, porque somos conhecedores dos problemas e porque conseguiremos fazer as coisas meio que mudarem o caminho, entendeu, Léo? Você, assim, é um cara que tem uma veia artística muito forte, você tem um talento incrível, então, assim, você pode propor muitas mudanças que nós precisamos, sabe assim, o acesso à cultura ainda é dificultoso para nós, e por que que é, sabe? Então, assim, por que que a gente depois não pode mudar isso? Então, assim, quando você fala em reclamar, eu estou lendo no sentido de conhecer, sabe? Claro, porque quando você vai para um outro país, Léo, com exceções, eu não estou dizendo isso que é sempre assim, mas quando você vai para um outro lugar, você não pertence àquele lugar. Então você não tem lugar de fala para propor soluções, a menos que você seja um especialista num nicho e que você seja... de sentir aquilo, falar, vou reclamar sobre isso porque eu vivi a vida toda passando por isso. Não, você vai reclamar porque você está vivendo ali agora, no teu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos você está naquele país. Mas tu crescer e questionar um sistema que você já nasceu achando que aquilo ali é o certo, ou vendo aquilo ali sempre falando, opa, isso aqui não é certo, mas, pô, todo mundo faz, Leonardo. Como é que tu vai questionar isso? Pô, posso questionar porque eu sou filho dessa terra, mano. Eu quero diferente pro meu filho, pro meu sobrinho, pro meu irmão, pra minha família no futuro, que eu não quero sair daqui. Então, eu acho que esse sentimento de pertencer
posso estar falando besteira, mas é muito latente em quem é de cada país. Claro que se você nascer num país e foi morar num outro com 5 anos, você vai se sentir muito mais nativo daquele país que você foi criado do que você tá, do que você nasceu. Mas a gente tá aqui, nascido e criado na Zona Oeste, gente. E a Zona Oeste tem as suas particularidades muito maior dentro do Rio de Janeiro do que outras. A gente sabe que é o que ele falou ali. Saber ter que escolher dos males o pior. Ou o tráfico é maneiro, ou a milícia é maneiro, o que é menos pior pra gente. Porque um sistema de segurança público já é fora de cogitação pra gente. E nós não podemos aceitar viver nessa angústia, né? Porque assim, a fala do Léo, assim, ela denota angústia. Cara, eu quero empreender, eu quero ser um empreendedor, eu quero ter aqui meu projeto de felicidade com a minha família, mas eu me sinto angustiado porque além de toda a dificuldade que o empreendedor, que o microempreendedor, uma pessoa que está começando agora no ramo do empresariado passa, assim, regularização de empresa, contratação de funcionário, é tudo tão difícil que ainda tem os poderes paralelos, né? Assim, ainda tem um sistema que é dificultoso, que às vezes, me parece que às vezes ele foi construído de maneira dificultosa para que a solução fosse pelas vias alternativas, sabe? Então, assim, é uma fala de cansaço com isso, e aí que leva nós, um povo trabalhador, um povo assim que luta, a querer desistir da própria nação, sabe? Sim. Porque nós já não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais pegar e sair da nossa casa com medo de ser roubado, sabe? De ser furtado, de ser assaltado. O nosso celular que a gente pagou em 10 vezes, sabe? Porque aqui no Brasil a gente pode parcelar as coisas, né? Em outros lugares do mundo não pode. Então a gente parcelou aquele negócio em 10 vezes, mas a gente pode sair e ser roubado. E aí vai ter uma pessoa, assim, aí eu sinto dizer que às vezes a pessoa que é próxima a nós, está no nosso Instagram, está no nosso Facebook, essa pessoa comprou o telefone roubado. Então ela movimentou a máquina, sabe? Então assim, isso nos deixa muito cansado. Na minha carta de motivação para o mestrado, que uma das coisas que eu tive que fazer era a carta de motivação, eu tive que dizer lá porque eu queria estudar, né? Não, tá, essas duas dá pra pegar. Não, pra carregar. Ah, pede o carregador daí, Vila. Amigo, continue que você tava indo muito bem. Tô falando com fome já. Mas então, a nossa carta de motivação, na minha carta de motivação, eu tive que dizer lá os motivos que eu queria e tal, se chama carta de motivação por isso. Mas uma das coisas que eu coloquei foi que minha intenção de ir para Coimbra é pelo intercâmbio cultural. Sabe? Eu quero ir para poder levar um pouco da nossa visão para eles e pegar um pouco da visão deles, porque o direito português tem uma forte influência no direito brasileiro. Eu puxei temas como saúde, direito da saúde, políticas. Então, assim, porque eu quero trazer coisas também para casa, algumas soluções que a gente pode implementar aqui. Infelizmente, nós estamos começando a voltar a discutir assuntos embrionários. Era pra gente estar agora em outros... Vamos falar da terra plana. Assim, a gente está discutindo terraplanismo, sabe? Então a gente está andando algumas casas para trás, mas eu tenho esperança que isso vai passar, que a gente vai ter um choque de realidade. Dias melhores virão, eu creio. Esperança sempre. Eu já, tipo assim, eu acredito que sim, o Brasil é uma nação forte, mas ela não tem o principal que a maioria das outras nações desenvolvidas tem, que é tempo. A gente não tem tempo, é uma nação muito nova ainda. E eu acredito que, sei lá, depois de muitos problemas, a gente nunca passou por uma guerra severa, né, interna, como o Japão, como outras nações, a Alemanha e tudo mais. Não sei se isso ajudou eles lá no sentido de trabalhar melhor no coletivo. Quando você vê a desgraça ali perto de você, você vê um míssil explodindo na casa do teu vizinho lá que tu odiava o funk dele, e tu vê né? Exatamente, não, o cara é teu vizinho, vai lá ajudar, ou o teu vizinho que tu odiava ele usando funk, ele vê uma bomba explodindo na tua casa e ele vai lá te ajudar. Então o Brasil ainda é muito disso, e foi o que eu te falei, eu não aguento mais, você tem um local e aí, dependendo do local que você alugou, você não pode mandar colocar luz, porque senão o comando dali fala, não, cara, mas eu quero pagar a luz, eu quero ter meu negócio legalizado, eu tenho CNPJ. Sim. Não, então você bota o seu lugar em outro local. E aí, tipo assim, é que a galera costuma muito tapar o sol com a peneira, mas a gente tem que ser realista, né? Para você ser um grande empreendedor no Brasil,
é difícil você fazer isso se não for por vias ilegais. É muito difícil, é muito difícil. Você está querendo dizer que o velho da Havan faz ilegalidade, que o Abílio Diniz faz? Eu não sei como eles conseguiram. Até porque ele já tem um império grande. Mas não tem como, velho. É muita burocracia, muito dinheiro, você não consegue. Até para você manter o MEI, agora eles conseguiram burocratizar o MEI. Eu tenho um bom plano de saúde que eu pago através do MEI, que me dá um bom desconto por causa do MEI, mas conseguiram burocratizar tudo. E eu falei, meu Deus, É um aí, sistema que sufoca, aí aparece um maldito. Você não consegue, você pode estudar, você pode fazer, não consegue. Aí aparece sempre um maldito que faz assim. Eu tenho um amigo que se você der 200 para ele resolve isso para você. E aí a falta de extintor que tinha ali, que você não conseguiu abrir, ele não tá nem aí. É o que eu acabei de dizer, né? Assim, o sistema, às vezes, ele é construído para que isso, vias pra alternativas sejam postas ali. Exatamente. Eu construo o problema para te vender a solução, sabe? Essa história. É mais para ou menos. isso. sim. Você vai no Detran, você vai fazer a maldita vistoria do seu carro. Você pode ter comprado o pneu hoje. O cara vai reprovar o teu pneu. E você vai ter que pagar outro Duda e não sei o quê. Aí você chega com um pneu careca, dá 200 reais pro despachante, ele não leva nem o seu carro. Foi desmantelado do... Não, mas tem uma máfia, mas tem, aparece 20. Mas eu vejo que, assim, que a sociedade, nesse momento, ela está preocupada em fazer uma lavagem moral, como achando que isso é mais importante. Não tá, que, infelizmente sabe? não tá. Tem muito defensor da família tradicional com amante. Ah, mas sempre, né? Exatamente, então, isso aí, tem que ter tudo certinho, mas o cara rouba sinal de TV a cabo, entendeu? Ele rouba energia, então, você entende? É a moralidade tipo, não, é só o que eu acho que é errado. Não, mas acha que errado mais faz, só que não pode ninguém saber. Exatamente. Enfim, isso aí já é outra assunto. Vamos dar um intervalo, né? Não, a gente não dá intervalo A gente aqui, não. come Rodolfo. falando. A gente come falando. Ah, a gente come, mas vai ficar bom, gente? A gente come. edita. Nós comemos. Por exemplo, ele citou o medo de ser assaltado, o cara levar teu celular. Pô, beleza, não, tu foi assaltado e o cara levou teu celular e tu tá de boa. Mas e quando tu é atropelado pelo filho do juiz? E aí o cara tinha que te pagar isso, pagar tratamento, sabe o quê? Mas ele é o filho do juiz, cara. Ou quando você é negro e o delegado de polícia foi lá e te chamou de macaco. E aí só que o cara é o delegado da polícia. Você entende? Como é que você faz? Quando você trabalha numa rede de supermercado grande, o cara bota lá no avental. Esse avental é só para branco. É uma É sociedade óbvio que é um problema que você encontra em outros países também. Mas aqui você não tem amparo jurídico nenhum. Se você não conhece ninguém, se você não conhece o maldito maqueiro, que faz você ficar de 11 a 4 horas esperando um cara que teve alta 9 da manhã, Eu acho que muitos dos casos aqui não é nem a questão de você não conhecer ninguém. É as pessoas que conhecem alguém se acharem melhor das que não conhecem ninguém. Você viu o caso da menina da boate lá no sul? não vi. Que tem há anos, ela é uma digital influencer, se eu não me engano. Tem provas que ela foi dopada, estuprada, violentada, tem câmeras, depoimentos, As mensagens. amigas contribuíram para isso. Exatamente. As amigas, vamos botar entre aspas, né? As amigas. aqui, Amigas, né? Não são. E o cara foi absolvido por falta de evidências. Tinha sêmen na menina do cara. E foi por falta de evidências. Filho de quem? Só que é um dos grandes empresários, alguma coisa lá do sul, que é dono de uma festa, ou de um clube de festa lá. O cara foi inocentado. Sendo que aí deram uma contrapartida de um moleque negro, não poderia ser, né? Voltando pra casa, o moleque toca aquele negócio. Violino. Não, grande. Violoncelo. Exatamente. Voltando pra casa, confundiram ele com um assaltante. Aqui no Rio de Janeiro, Rio de isso, Janeiro. em Confundiram Niterói. ele com um assaltante de 3 anos atrás. O moleque foi sem prova nenhuma, mesmo com a vara de soltura, foi pro presídio. É o que eu tô te falando. Por esses outros motivos, tipo assim, eu acho que eu consigo ajudar a minha nação de algumas formas. Dentro do possível, eu dou aula de música de graça,
Eu dou aula de E o artes que eu acho marciais. exatamente o que o Brasil precisa: cultura, educação e arte, maluco. Exato. Porque O Brasil precisa de respeito, né, Léo? Assim, eu vejo assim, por exemplo, você falou que é evangélico, né, frequenta a comunidade evangélica. Cara, eu também. Vídeo aqui dizendo que eu sou pastor. Pronto, já foi, já passou o vídeo, já editei. Não era agnóstico? gente, depende do dia. Às vezes. Bom, às vezes. Depende da dose. Não, você vê assim, eu frequento a comunidade evangélica, sabe? E eu vejo que de lá poderia sair, pode sair, muitas soluções também para o Brasil, sabe? No sentido de tolerância, no sentido de respeito. Porque assim, o evangelho é isso, é você respeitar as pessoas. Mas tolerância, assim, com a pluralidade, né? Mas o que eu vejo é mais briga atrás de briga. A igreja evangélica? Sabe? a igreja Porque evangélica é complicado, também cara. é uma, A igreja uma evangélica se ambição perdeu do no poder. discurso, Não, mas é porque é uma ambição do poder. A igreja sabe? evangélica se perdeu na placa, Não, né? porque eu tô A minha falando- placa, eu tenho que crescer a minha placa. Então, baseado na vontade de crescer a minha placa, a minha denominação, eu amo o próximo. Mas eu tenho que crescer a minha Uma placa. coisa que me Eu confunde- tenho que abrir uma igreja em São Paulo, Exatamente, em uma não sei coisa que me onde. confunde muito, porque você vê a Umbanda, o Candomblé, o Budismo, o Espiritismo, o Catolicismo. É tudo uma coisa só. Por que a igreja tem. Não é exatamente uma coisa Não, só. separado. Tipo, Não, tem o que ele igreja quis dizer é o católica seguinte, ali, os uma igreja Umban- católica ali. a comunidade Umbanda- Exatamente. Agora, por que Não tem a uma- Universal, tem a Assembleia, tem a Testemunho de Jeová, não sei o quê? Não, Léo, assim, é o seguinte, eu não tenho propriedade, mas você pode me corrigir se eu estiver errado, talvez. Eu não. Não, desculpa. Não, mas, por exemplo, a comunidade espírita tem vários centros espíritas com denominações e lideranças diferentes. Acho Tem que não são vários coligados um que com o não são outro. coligados um com o outro. não sabia São disso. grupos, às vezes, que montam aquela casa espírita, ou aquela casa de Umbanda, ou até aquela igreja católica. A igreja católica, por exemplo, tem Não, a igreja católica tem o Fabiano chegou a Vaticano, explicar. Tem. mas também tem a igreja brasileira, por exemplo, entendeu? Isso que eu ia falar. Então, assim, a comunidade Tem a evangélica... americana, tem a romana. A comunidade evangélica, ela, no passado, assim, ela tinha muito forte a Batista, a Assembleia, aquelas tradicionais, mas depois foram surgindo outras Luterana, denominações. presbiteriana, que foram as que mais começaram. modernas. Isso não é um O problema. que acontece é que o cara fala, pra mim, às vezes Entendi. entro na igreja e falo, eu gostei disso aqui, vou abrir uma minha e vou botar as minhas ideias. E o evangelho em si vai ficando assim. Exatamente. O que está porque- acontecendo é que está tendo um cardápio de denominações e cada uma tem o seu próprio estilo. Aqui pode isso, aqui não pode isso. Então eu começo a pesquisar onde eu mais me enquadro, como você está falando. E acaba que o cerne da questão, que é a palavra de redenção de Jesus Cristo, que é a palavra da graça de Jesus Cristo, ela acaba sendo subjugada. Porque assim, uma coisa que eu acho que é uma pena da religião. A religião sempre vai precisar oprimir o outro para também vender a solução. Então, assim, você tem um pecado e eu vou te dar o caminho da salvação, sabe? Tipo, é mais ou menos isso. Então, assim, é aquela coisa de você vender um problema, você, aliás, construir um problema para vender uma solução. Indústria farmacêutica aí também, né? Também. Privada. Não, foi o que eu falei, a igreja ela se perdeu na placa, né? É óbvio, eu já vi essa diferença desde a época dos apóstolos. Paulo, uma vez, ele até gerou... Paulo. Apóstolo Paulo, Por quê? Paulo fez o quê, Paulo? Paulo não acredita no que Paulo fez. O que Paulo era terrível, Garoto cara. Paulo. Paulo não era mole. Paulinho. Sabia que não prestava. Ó, falei pro Paulo. Falou com o que Paulo fez? E eu achando que Judas. Judas. Judas... Mas tinha dois, que ninguém fala do outro. Não, na verdade, Tinha depende qual. A carta de Judas quem escreveu foi outro Judas. Foi o irmão de Jesus, o irmão carnal. Era chamado de Judas também? O nome dele era Ele Judas. não Judas bombou. era o nome Ele não comum. bombou, não. No Instagram ninguém É sabe. porque a galera dá uma ênfase Não, a nisso, carta que é a de traição. Não, a carta de Judas é boa. Não, beleza, mas todo mundo acha que foi o Judas que. Iscariote? Todo mundo vai falar de Judas assim, você é um Judas, ele sabe? não No sentido bombou, de ele que não você é um bombou. sinônimo da... É igual, por exemplo, nascesse outra cantora chamada Beyoncé, tá ligado? Ninguém vai falar, é a Beyoncé. Esse Judas aí não bombou, não. É porque ele... a mancada do outro, do primeiro Judas... Foi maior. Foi, É porque a man- galera dá uma ênfase mais no problema. No né? mancão, Jesus a Cristo, galera por até exemplo, malha não ele deu no esse sábado. problema, essa Aquele ênfase toda. que negou quem era. Pedrão. Pedro de novo. Pedro. Sempre Pedro. Simão.
Então, aí Paulo estava debatendo lá com o pessoal e a galera estava discutindo muito isso. Não, eu sou cristão, mas eu sou de Apolo. Não, eu sou cristão, mas eu sou de Pedro. Não, eu sou cristão, mas eu sou de Paulo. Oi? Quem falou isso? Na Bíblia tem isso, no livro de Atos. A galera falava isso. Sou cristão, mas sou fulano, esse clano, esse clano. Mas não era nenhum de Jesus E de Paulo, Cristo, não? não, exatamente, foi o que o Paulo falou. Ó, você tem que seguir quem segue Cristo. O ser de Paulo, ser de Apolo, isso aí para Deus pouco importa. Né? Ele, tipo assim, ele falou que vai haver essa divisão, é comum. Ou seja, você vai ser o da Batista, ou da... Você vai ser evangélico, ou da Batista, ou da Presbiteriana, ou da, sei lá, da Quadrangular. Ou você não vai ser cristão, você vai ser da Universal, vai ser da... Brincadeira. Ou não, Drop the Bible! ou você pode ser cristão, mas sem necessariamente ser de uma denominação, gente. Porque assim, ser cristão É Cristo. é saber, é seguir Cristo. Mais Sabe? ou menos, Eu não- mais ou não, mas, menos. mas entenda, assim, eu me entendo como eu sou a igreja. Então, assim, eu Não posso é pegar- assim, já Então, expliquei vamos lá. sobre Então, isso. Vou te dar dízimo, não. Vamos lá, não. Também não. Não, mas peraí, gente, assim, eu posso pegar as escrituras, Carregou? todos? Posso, Eu- posso falar na gravando? câmera 1 aqui? Então eu Esse tô aqui. pessoal. Não, mas Mas descarregou, o que que houve? Aperta aí pra ver se... Aperta e sobe. Deve ter descarregado. Não é no meio? Normal? Assim? É embaixo, na bolinha. Não, nada. Ah, deixa esse Vira aqui. aqui pra mim. Aperta aqui em cima, nesse botão de cima. Entendeu? Já deu. Será que esse aqui chupou tua bateria? Deixa esse aqui carregando, tá bom. Chupa-cabra, na Então a gente vai verdade. ter que encerrar. Não, deixa isso aqui pegando, Não, vamos vamos finalizar esse concluir. assunto, pelo menos. Tá. Mas então, assim, o que eu quero dizer é O que... Satanás entrou aqui. Não, é que assim, eu posso olhar para o Evangelho, eu posso ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu posso ter um estilo de vida cristão, eu posso ter uma metanoia e eu posso ser um homem cristão. Mas eu não preciso necessariamente, para ser cristão e para ter a salvação, frequentar uma igreja ou fazer parte de uma comunidade. Não necessariamente. Desculpa aí causar botar esse aqui, ó. tipo de problema, sabe? Assim, eu não preciso estar numa comunidade para ter uma salvação, Claro, sabe? gente. Eu também acho. Mas Mas, na verdade, existem eu discordo da líderes salvação. Você que é ateu. subjugam Cala assim, sua as boca. pessoas. E eu não acho isso nada agradável. E a O comunidade... Evangelho prega amor, cale sua boca. Vira pra lá. Por quê? É, tem que virar assim. Não, na verdade, há um engano muito comum, né, no esse eu sou a igreja. A igreja não é o templo, óbvio. Sim. Não é o local que eu pago lá aluguel, Sim, sim. nem que o Macedo, nem que enfim. Mas não é, eu não sou a igreja. Eu sou pastor, mas eu não sou a igreja. Agora, se eu sou cristão e dentre as recomendações que Jesus deixou ao cristão, congregar é uma delas. Congregar não é necessariamente estar numa igreja, é estar com outros cristãos. Aham. né? Uma comunidade, Exatamente. estar em comunidade. Então eu e você somos a igreja. Sim. Quando estamos eu e você, somos a igreja. Leão é do diabo. Meu brincadeira. Também não acredito. Não acredita no diabo? Se eu não acredito em Ele Deus. acredita É. em você, hein? É. Ele acredita em você. Ah, aí o problema é dele. Seria meio dicotômico ele Ah, ele acreditar tem- no diabo e não acreditar O em satanista, Deus. satanista não acredita em Deus. Mas ele é Eu satanista. acho que Satanistas, acredita. comentem É, aí. comentem. Satanista, vocês acreditam em Deus? Se ele acredita no diabo, eles É, preferem assim, escolher Eu posso já conheci estar errado. satanistas que falam assim, Deus não existe não, rapaz. Isso é só o isso diabo, aqui. mas aí o diabo Mas eu Exatamente. acho que é no sentido de pejorar. Mas tem uma Bíblia de Satã. Não, mas peraí, Que eu quando nunca ele li diz que ainda. Deus não existe, não sei o quê, eu acho que ele está tentando colocar Deus no sentido pejorativo. Como que diz assim, Deus não tem esse poder todo que você está achando que tem. Não quer dizer que não existe mesmo. Mas eu acho Que eu acho Jesus é uma meio doido, fantasia. né, Que Jesus assim. não veio quem? Jesus na terra nada. Mas Doido não, assim, Satanás respeito seria todo uma mundo. fantasia do que Deus criou, não? Não, cara, tem a Bíblia de Satanás. Mas quem escreveu? Aí eu já não Foi sei. Judas também? Não. Judas Cara, lançou provavelmente 5 não. livros. Provavelmente não, porque Judas ele ficou Crepúsculo, bonzão, ele se Crepúsculo. matou. É. Crepúsculo é maneiro. Não, o Judas irmão. Qual Judas, irmão? O Judas Mas, Não, gente, Judas peraí, escreveu mas- uma carta Mas só. peraí, eu queria só fazer um ponto também. Eu também não estou aqui levantando bandeira de que as pessoas não devam ir à igreja. Porque elas não Anarquista precisam, gospel. porque elas não precisam ir, pelo contrário. Não, Não, pelo contrário, estar em comunhão tem valores muito importantes para serem divididos. Então, o que sabe? acontece? Então é importantíssimo. Jesus estar numa condicionou igreja, a salvação. mas não é uma condição. Jesus condicionou. Ele quer ponderar olhando pra Não, é. Desculpa. Nada a ver, né? Não, desculpa Je- não, Jesus- pontuar isso, né? Jesus ele impôs uma condição para que a pessoa prove que é salva, né? Que ela
não é como que a gente fala besteira, eu vou pagar o preço. Você não paga o preço já foi pago. Mas, tipo assim, uma forma de você demonstrar através de, sei lá, vou usar um termo humano nosso, de um comprovante, um boleto pago, algo do tipo. Você provar que você é um cristão, que você é salvo. Como é que ele fez isso? Ele falou, ele deu algumas ordenanças, que a Igreja Católica chama de Eucaristias, né? Sim. Seriam essas, o batismo, aí você tem que se batizar. Check. Marcos 16, 17. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, condenadão. Mas todo aquele que nele crê E for batizado. e for batizado será E for salvo. batizado. Entendi. Tem um e for batizado. Ah, mas eu não creio. Mas fui batizado. Eu posso dividir Não, com a galera que crê, metade vai pro mas céu. aí se eu colar com quem crê e não foi Não, batizado. dá ruim demais, Vai, dá pô, ruim, dá passa, ruim. Passa, É, mas passa, você Dá sabe- ruim, dá ruim. Dá ruim porque tem a malha fina lá. Mas Você passa sabe uma que, boleta, mas você junto sabe dois. que eu acho que essa questão assim, eu acho Malha que, acho fina. que é tudo um simbolismo, acho que é importante. Mas assim, eu acho que o crer tem muito mais poder. Eu, assim, não Do que quero- batizado. Porque, por exemplo, tem igrejas que batizam numa banheira, tem igrejas que batizam no mar, tem igrejas que batizam numa grande piscina. Assim, o batismo ele é um ato muito simbólico da comunidade. Sabe, ele é um ato ali humano, vamos fazer um churrasco num sítio, vamos chamar os pastores, vamos fazer um batismo naquela piscina, depois de acabar o batismo, vai rolar um piscinão ali, piscininha, amor. Né, assim, pode rolar uma festa depois do batismo? Deve. Então, Não tive, mas cada Eu igreja não fui tem a no sua batismo, estrutura. Mas assim, eu acho que mais importante do que o batismo é crer, sabe? Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, sabe? Não, então, o que acontece? A questão é a seguinte. A Bíblia é muito precisa em várias colocações dela. E ela diz assim, quem crer e for batizado será salvo. O problema é que a maioria da galera quer colocar a carroça na frente dos bois. Não, eu vou me batizar aqui, mesmo sem crer. Então tornaram o ato banal. Não quer Porque é uma dizer... idiotice, você vai fazer parte de um simbolismo É. que você não acredita. Não quer dizer que não haja idiotice. necessidade. Não, mas tem gente que para Gente, gente, para de ser burro, assim, não se batiza se não crê, só que se batiza se Exato. crê, assim, entendeu? Não, é mais que Fiscal de gente, batismo. não, gente, assim, não se batiza porque teu pai Se batiza, quer. cara. Se tu não se fizer um batiza. churrasco e fosse batizado, tu me chama, que Não. eu gosto de churrasco. Gente, crer é muito mais importante. É Eu coisa prefiro endógena. japonês. Não, aquela coisa endógena, Faz você um crer é batismo muito mais japonês. importante. Enfim, essa é uma delas. Outra questão essencial. Super. Já fui batizado, mas assim, porque eu queria, assim, que Na eu creio. católica ou na evangélica? Na católica, quando eu era criança, meus pais me Eu levaram também. para me batizar. Então tu vai pro E seu na dois, evangélica. às vezes é um duplex. Eles são duplex. Pode ser um duplex. Pode ser um duplex, né? Com uma vista Às vezes panorâmica. é um- Quem é da Universal, então vai pegar um prédio de Dubai, porque eles batizam todo final de semana. a pessoa tem Pecou, ai, eu me arrependi, vamos batizar de novo. Pô, gente, mas se tiver uma Pegou a irmãzinha, arrebentou, no outro dia, vamos batizar logo, Ai, gente, eu acho batiza. que tá na hora da gente terminar, que você tá expondo muito a galera. da Não, não tem Universal. problema com isso não. Não, cara, eu vou te falar, Mas entenda as bem. irmãs têm. Não, meu maior problema são sempre com os líderes. De qualquer coisa. Já reclamei dos políticos aqui, dos médicos safados que fazem esquema, dos maqueiros que almoçam durante 4 horas, 5. Às vezes é rabada. Reclamei de tudo isso. E o problema é esse sistema, mas, cara, tem muita gente boa na Universal. Foi o que eu falei, eu fui... Todo lugar. Tem Quando eu me gente boa, separei a Congresso primeira vez, Nacional, tem gente maravilhosa, ó, sabe? não parece, eu pareço ser um cara muito sério, mas eu sou meio pancada. Quando eu separei a primeira vez, eu meti o pé pra Minas, sem um centavo. Fui, peguei o dinheiro que eu tinha, fui pra Minas, fiquei lá, dormi na rua uns tempos. E minha mãe chorou muito e tal, pediu pra eu voltar. E eu falei, ainda não tem dinheiro, não tem nada. Arrumei uma igreja lá do João Henrique Palharim pra eu tocar teclado, Paz e Vida? Acho que era Paz e Vida. Mas acabou que o cara ia dar um lugar pra eu dormir lá e tal. Mas minha mãe chorando, volta pra casa, volta pra casa, volta pra casa. Eu falei, tá, vou voltar. O pastor não quis me dar dinheiro pra eu voltar, achou que era migué. Talvez eu achasse também, mas eu, no mínimo, tá, dá o telefone da tua mãe então pra eu falar com ela. Às vezes é um telefone. Mas pode ser a Anitta fingindo que é minha mãe também. Enfim, o ser humano é ruim. Aí eu fui na Igreja Batista da Lagoinha, diante do trono. Quem não conhece a Igreja Batista da Lagoinha? Tu conhece, cara. Não conheço. Claro, conheço Ana Paula Valadão. Isso, todo mundo. fui E ela falou uma lá. merda desse dia, não falou não? Ela sempre fala. Ah, então. Não, na verdade não foi ela não, acho que foi o André Valadão. Não, o que aconteceu? Ela falou uma coisa que até acho que vale a pena a gente pontuar aqui. Eu escuto a Ana Paula Valadão, ela tem algumas canções bonitas, inclusive. Muitas, assim, muitas. Sabe, assim, ela é uma pessoa influente no Brasil.
Mas, assim, uma situação que ela falou foi que ela estava falando sobre... Era uma entrevista sobre um assunto, um pastor, se não me engano, que estava indo viajar, foi viajar, estava contando essa história. Aí ele falou assim, não, porque eles me ajudaram. Ela perguntou, mas quem financiou a viagem? Ela falou assim, ele falou, foi um milagre, várias pessoas me ajudaram. E uma pessoa lá dos Estados Unidos e o seu companheiro, um pastor dos Estados Unidos, e o seu companheiro me ajudaram. Aí ela falou assim, mas companheiro de ministério, né? Aí ele, sim, do ministério. Aí ela falou, não, porque a gente precisa esclarecer hoje em dia. Porque as pessoas estão com outros tipos de companheiro. Então, hoje em dia, é bom deixar claro. Bom, de fato, ela está razão. Hoje em dia é bom deixar claro porque as pessoas estão muito mais empoderadas, elas estão muito mais conscientes dos seus direitos, e hoje, assim, a sociedade já aceita e juridicamente é permitido ter cônjuges e companheiros do mesmo sexo. Então, pode ser que seja bom esclarecer mesmo. Agora, e aí continua a conversa. E aí o pastor foi e falou. Aí o pastor foi e falou. Continuou o assunto, mas ela falou assim, eu preciso fazer um parênteses. Assim, ela falou, preciso fazer um parênteses. Porque isso não é normal. Aí ela começou a fazer uma pregação da visão dela, do cristianismo, sobre a questão da comunidade LGBT, no sentido de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas aí até aí, ela tem o direito de ter visão cristã sobre isso. Não tem problema nenhum. Mas ela deu uma desinformação, ela fez um desserviço para a sociedade. Porque ela disse o seguinte, não, porque todos os atos têm uma consequência. A gente falou sobre isso aqui agora, mais cedo. Todos os atos têm uma consequência. Veja a AIDS no casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre os gays. Como que ela associou a AIDS a uma consequência, a uma consequência nefasta do casamento. Ela não fez nada demais, ela só bostejou. Não, foi uma coisa muito grave, porque assim, a comunidade que tem AIDS, a comunidade que tem um HIV, né, que não tem a doença, porque hoje em dia você consegue viver muito bem com a AIDS. A AIDS ela é uma doença crônica, tem tratamento, o Brasil tem um programa de AIDS, assim, referência para o mundo todo. Então, mas, durante muito tempo, e ainda até hoje, assim, ainda há um estigma muito forte. Pessoas não falam que tem AIDS porque tem medo de perderem seus empregos, tem medo de serem, assim, excluídas da sociedade. E durante muito tempo... Eu prefiro falar que... Não, mas não tem problema nenhum e a pessoa ter AIDS, e você dizer que tem AIDS, assim, não era para ser um tabu social ainda hoje, sabe? E aí, na década de 90, principalmente, se associou a AIDS com a doença do homossexual, assim, do gay. E aí ficou esse estigma. Só que não é verdade, porque tem uma percentual de gays que tem AIDS, mas tem um percentual também muito expressivo de heterossexuais, sabe? Então, assim, voltar com uma ignorância dessa é estigmatizar uma comunidade que tem uma doença, que tem uma qualidade de vida, uma expectativa de vida idêntica à de quem não tem, sabe? E colocar como se eles fossem culpados por esse problema no mundo, sabe? Como se isso fosse uma doença do pecado, sabe? Isso no sentido de que você dizendo que ela tem o direito de expressar a opinião dela religiosa... sobre a questão do casamento entre duas pessoas. Ok, né? não vamos entrar nesse demetro, mas causar um desserviço passando uma informação errada, falando que isso não é nem uma informação, isso é um achismo dela de falar, isso é a punição, não sei o quê. Mano, isso não pode. E aí, associar a uma consequência negativa a homossexualidade, eu achei feio, mas que acho que pode caber um pedido de desculpas e a vida vai seguir. Eu acho que a igreja é um excelente lugar para receber pessoas de todas as orientações sexuais, mas ela não consegue entender isso, a igreja não consegue entender que, tipo assim, por que a comunidade LGBT não pode se sentir confortável lá dentro? Mas não, assim, todo mundo tem que entrar dentro da igreja e entrar dentro de um padrão de tabuleiro, sabe? Eu gostaria de dizer que se eu fosse... Posso pedir uma faca, por favor? Esse menino Deus, eu ficaria chateado o que as pessoas estão fazendo em nome dele. Tem um pastor evangélico que fala uma coisa muito boa. Se Jesus Cristo estivesse no nosso meio... Fizeram pior. Se Jesus Cristo estivesse no nosso meio hoje,
matariam Jesus Em nome dele. em nome de Jesus. Não, a igreja evangélica mataria Jesus. Mataria. em nome de... Sabe por quê? Porque os palacianos altivos, aquelas pessoas que você sabe, que grita, que cospe em você, esses palacianos, eles não conseguem tolerar assim, a possibilidade de um Jesus Cristo periférico, de um Jesus Cristo que estaria dentro do BRT espremido, sabe? Passando por dificuldade, sendo mandado embora do trabalho, porque não consegue muitas coisas, enfim, passa dificuldade. Esses pastores, eles são palacianos. Obrigado, viu? Não, foi o que eu te falei, a igreja perdeu o foco, né? Da pregação do evangelho. A igreja tem duas funções inegociáveis, segundo a Bíblia, né? Que é levar o evangelho a toda e qualquer criatura, toda e qualquer criatura. A Bíblia é bem clara nisso, toda e qualquer criatura. Você tem que levar o evangelho. O que você tem que levar? O evangelho. Ah, mas eu acho que não, você não tem que achar. Você tem que levar o evangelho. E outra função que caminha junto com isso, exatamente equiparado igualmente, cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Quando a gente fala viúva, não é aquela mulher pensionista da Marinha que ganha 20 mil. Mas que pode precisar de cuidado. É um simbolismo pro Não, mas necessitado. ela pode precisar de cuidado. Essa mulher da Marinha ganha 20 mil reais, ela pode precisar de cuidados psicológicos, ela pode precisar de cuidados de uma comunidade. Não. Quando a Bíblia fala nesse quesito de cuidado, Militando pela burguesia. quando a Bíblia fala nesse nível de cuidado, é exatamente cuidado financeiro. Porque quem precisa de um cuidado psicológico tem que procurar um psicólogo, não uma igreja. Pastores não são aptos para tratar com problemas psicológicos. Perfeita a sua colocação, perfeita. Você entende? Mas eu digo assim, no sentido de comunidade. Às Não, vezes eu tô passando óbvio. por um problema psicológico que às vezes eu preciso encontrar amigos. Sabe? É claro que o problema psicológico se trata com um especialista. Simples, Mas- se ela ganha 20 mil por mês, ela pode ser minha amiga. Com certeza. Me Não leva. pode? Me leva eu. Depois dessa eu vou comer um pedaço desse empadão aqui. Galera, gostamos? Gostamos. Gostou, amigo? Eu Tava gostei. travado, agora tá até comendo na frente das câmeras. Eu gostei, eu tô feliz de estar aqui com Suado, vocês. com calor. Eu espero revê-los em outra oportunidade. Daqui a 2 anos a gente se vê de novo. 2? É porque ele está... Mas eu posso fazer à distância, não podemos fazer uma Pode, live à vamos Pode fazer distância. Mas aí tem que ter tecnologia pra Não, a isso. gente consegue. Não, mas até um pouco mais simples, na verdade. Então, nós vemos no outro lado do... Outro Sabe? tema. Sugere aí um teminha pra gente, que a gente conversa. Ou outros pratos que a gente possa comer também. De outras pessoas E eu que vou te podem falar, não empadão não, mas salgado já teve bastante. Salgado sempre. E teve um outro que teve salgado também. E no primeiro foi salgado, no caso. Foi nada, né? Não foi nada? Eu pedi pra produção que eu queria frango com palmito, mas não podia, tinha que ser só frango Ele ou só queria palmito. toalhas brancas enfim. Obrigado, pontos. gente. Obrigado por ter me convidado. Foi um prazer que estar com agradeço. vocês. Considerações finais. Não, eu quero Fala pra agradecer gente. esses irmãos lindos aqui, que se parecem, bom de coração. Sou mais bonito. Bons de coração, na verdade. E agradecer pelo convite. Eu sou uma pessoa super desinteressante, não tem nada pra falar. E falei um monte de coisa aqui com você, um monte de abobrinha aqui pra vocês. Não é muito bom, gente, quando a gente não tem um enredo e a gente conversa o que vem do nosso coração. Fica a gente melhor, pode fica melhor. ter falado alguma merda, mas lembrando que se a gente ofender alguém, foda-se, vai tomar no teu cu. Tipo assim, eu prefiro dizer que se você se sentiu ofendido com alguma coisa que a gente disse, eu particularmente não ligo. Né? Nada que a gente disse foi com o intuito de ofender ninguém. É a nossa opinião com relação a algumas coisas, algumas podem estar erradas, a gente aceita seu comentário aí dizendo, você está errado Ou nisso. a gente exclui também, porque não tem essa. Não exclui não, quando você comenta, o vídeo ganha relevância. Então comenta, pode ser shade, pode ser... Então, lembrando, falando, você não pediu pra comentar e dar like e compartilhar Não, e seguir o comenta, canal. gostinha, Como é que somos? sininho, isso tudo. Fala em português de Portugal pedindo like. Não, que eu sou tímido. Sou tímido, pois. Ele tá tímido. Tímido foi. 5 horas e meia. Aqui, ó. 3/3 do negócio. É só 3/3 aí. Galera, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta. Ó, e dica bacana pra vocês. Se quiser participar junto com a gente aqui, a ideia é basicamente essa. Não é um debate. A gente quer cada um expor sua ideia, conversar, extravasar o que a gente passa aí Sobre o na que vem na vivência. cabeça. Quiser participar, deixa aí seu comentário. Pô, eu queria participar aí do Papo de Tamanduá. Que a gente chama aí. Se despede Pode aí, ter Rodolfo, empadão que se eu você vou for comer. importante. Obrigado, gente. Sucesso, Beijo, juízo. galera. Infelizmente eu não vou poder participar das eleições municipais em novembro, que eu já vou estar fora. Mas, gente, juízo, por favor, tá nas eleições.
só desligar. Na verdade é em cima, né? Tirar em cima. Não, ele não descobriu, Tira. não, é em cima mesmo, que tem que tirar. Daqui. Isso aí. Não, agora você